Então, vamos continuar a nossa conversa sobre o Apocalipse. A gente já passou por profecias, julgamentos, batalhas cósmicas e agora chegamos ao grande final. O que será que acontece quando o mundo que a gente conhece desmorona e um novo começa a nascer? É exatamente nesses capítulos finais que vamos mergulhar hoje. E a nossa jornada para o fim começa, olha, com um estrondo, o colapso total e bem repentino daquilo que o Apocalipse chama de Babilônia. É super importante a gente não pensar nela só como uma cidade antiga, sabe? A ideia aqui é um símbolo para todo um sistema global que é construído em cima de ganância, poder e corrupção. Tenta imaginar a cena, uma voz de anjo, poderosa, ecoando pelos céus, declarando que esse império ruiu de vez. Aquela potência que se achava invencível, o centro de todo luxo, de repente é exposta pelo que ela realmente é, um lugar vazio, assombrado. É um momento de acerto de contas divino que chega a arrepiar. E para a gente entender a fundo a corrupção da Babilônia, é só dar uma olhada na lista de comércio dela. O texto vai listando luxos e mais luxos, ouro, especiarias, sedas, mas a lista termina de um jeito que expõe toda a podridão do sistema. Almas humanas. Isso mostra que não era só um comércio de coisas, era um sistema que lucrava com a própria vida das pessoas. E aqui a coisa fica muito interessante. Na Terra, os poderosos, os reis e os comerciantes que enriqueceram com esse sistema corrupto olham de longe e choram, lamentando os seus impérios financeiros desmoronando. Mas ao mesmo tempo, no céu, o que se ouve é uma explosão de aleluia. Para o céu, isso não é uma tragédia, de jeito nenhum, é a justiça que demorou, mas chegou, finalmente sendo feita. Logo depois da queda da Babilônia, a cena muda para uma metáfora muito forte. 2 ceias. 2 jantares completamente diferentes. Cada um deles é um convite para um destino eterno, e eles não poderiam ser mais opostos. A pergunta que fica no ar é, em qual mesa cada um vai se sentar, né? A primeira ceia é a festa de casamento mais importante de todas, as bodas do Cordeiro. É uma imagem linda, que fala de união, de alegria, representando Cristo se encontrando com seu povo. E não é só um convite para comer, é um convite para uma comunhão que dura para sempre, para a celebração e para o amor. Já o segundo convite é o oposto total. É uma chamada bem macabra para as aves de rapina virem se banquetear com os exércitos que lutaram contra Deus. A imagem é pesada, eu sei, mas a mensagem é direta. No final, todo mundo participa de uma ceia. A questão é se vai ser como convidado ou como prato principal. Depois dessa vitória decisiva, a narrativa entra numa de suas fases mais debatidas e, sinceramente, mais fascinantes. Um período de 1000 anos que ficou conhecido como o Milênio. Mas, afinal, o que acontece durante esse tempo todo? Pensa só, por 1000 anos, a própria fonte do mal, o dragão, que é Satanás, é acorrentada e jogada num abismo. Toda aquela influência dele de enganar as nações é cortada, e se inaugura uma era de paz e justiça na Terra como nunca se viu. E esse milênio acontece numa sequência bem clara. Primeiro, Satanás é preso. Durante esse tempo, aqueles que foram fiéis até o fim reinam junto com Cristo. Mas a história não acaba aí. No final dos 1000 anos, Satanás é solto para uma última e desesperada rebelião, que, claro, leva à derrota final e eterna do mal. Com o mal finalmente derrotado de vez por todas, a cortina se abre para o último ato da história humana, o juízo final. Toda a humanidade de todas as épocas é reunida para um acerto de contas final universal. Essa é a cena do grande trono branco. É um momento de clareza total, de responsabilidade final. Os livros são abertos e ali está registrado tudo o que foi feito em cada vida. Nem a morte consegue esconder alguém. Todo mundo está ali, diante do tribunal final, onde não existem segredos nem escapatória. E então, no último ato de purificação cósmica, o inimigo final é derrotado. A própria morte. A morte, junto com todos aqueles que não estão no livro da vida, é lançada no que o livro chama de segunda morte. É uma separação final, eterna, de Deus, que é a fonte de toda a vida. E do fogo do julgamento nasce a beleza da renovação. O capítulo final não é sobre destruição, de jeito nenhum, é sobre recriação. É a resolução definitiva para toda dor e toda quebra da história. Um novo céu e uma nova terra. Pensa em todas as tristezas que assombram a gente. Dor, sofrimento, luto. Nessa nova criação, elas são completamente apagadas.
É como se o ciclo da Bíblia se fechasse perfeitamente. A maldição que entrou lá no Jardim do Gênesis é finalmente e para sempre removida no Apocalipse. Não vai ter mais lágrima, nem luto, nem clamor. E por quê? Porque a própria estrutura da realidade antiga, aquela realidade manchada pelo sofrimento, deixou de existir. Tudo se fez novo. A visão final é de uma criação totalmente restaurada. O Jardim do Éden não é só recuperado, ele é expandido para uma escala cósmica. É um mundo onde Deus vive diretamente com a humanidade, onde a vida flui livremente e a harmonia reina para sempre. Bom, depois de todas essas visões de julgamento e de glória, como é que o livro termina? Não é com um trovão, mas quase como um sussurro. Tudo se resume a duas coisas bem simples: um convite e uma promessa. O convite é para todo mundo. Quem tem sede, venha. É um chamado para chegar e beber de graça da água da vida. Um símbolo de satisfação e salvação eternas. É a voz da humanidade redimida, a noiva, clamando pela volta do noivo. E a promessa são as últimas palavras de Jesus no livro, uma garantia que ecoa através dos séculos: certamente venho sem demora. É essa promessa de retorno que sustenta toda a esperança do Apocalipse, fechando a história com a certeza de uma restauração que está por vir. Então, o que a gente leva disso tudo? No fundo, o Apocalipse é uma história sobre adoração. Ele mostra a queda de um sistema mundial, a Babilônia, que exige nossa lealdade através do dinheiro, do poder, e coloca isso em contraste direto com o futuro eterno, onde só Deus é adorado. E isso nos força a fazer uma pergunta meio incômoda, né? No nosso mundo moderno, com todas as suas próprias Babilônias, para onde é que a nossa adoração está indo de verdade?